Vamos convidar então nossa irmã Ludmila, que vai fazer para nós a palestra dessa noite, que com o tema O Guia Espiritual do Brasil, Ismael. Boa noite, meus irmãos. Que alegria tão grande estarmos aqui hoje, mais uma vez, nessa casa que cada vez que aqui entramos, nos dá tantos presentes, como se nós fôssemos aniversariantes todos os dias. Presentes que são verdadeiros tesouros de luz, de amizade, de carinho que a doutrina espírita nos oferece. É uma alegria muito grande, uma honra poder estar aqui participando com a tribuna nessa data, comemorando, homenageando essa nossa casa tão amada. O tema selecionado para hoje foi Ismael, o guia espiritual do Brasil. Nós sabemos que cada indivíduo, cada ser, tem seu guia espiritual, seu anjo da guarda, seu mentor, seu protetor, não importa o nome que se dê. E as coletividades também, as nações, também possuem seus guias espirituais. E o nosso guia do nosso país chama-se Ismael. Mas será que sabemos mais alguma coisa a respeito dele? As informações, na verdade, são bem escassas a respeito de Ismael. Temos notícias suas em alguns livros de mensagens que ele nos traz, mas a respeito de suas encarnações, de sua história espiritual, nós não temos notícias. Temos apenas um breve relato no livro Crônicas de Além-Túmulo de que Ismael é filho de Abraão e de Agar. Mas a sua trajetória evolutiva ao longo desses séculos nós desconhecemos. Talvez porque os espíritos verdadeiramente superiores elevados procurem se apagar um pouco para não nos ofuscar. Talvez seja por isso que não tenhamos ainda conhecimento de sua trajetória. Mas neste livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós temos, é o único que nos dá realmente informações a respeito de Ismael. Para aqueles que gostam de história, é um prazer muito grande ler este livro, porque ele nos traz toda a história da formação espiritual do nosso país. Para aqueles que não gostam, não se arrependerão de ler também, porque temos um outro lado do qual não temos acesso normalmente, que a história tradicional não nos traz, que são os bastidores espirituais de todos os fatos do nosso desenvolvimento como nação. Essa obra, escrita por Humberto de Campos, que foi amparado pela espiritualidade mais alta, ele explica qual é a função do Brasil no concerto dos povos, o que Jesus espera dos brasileiros, qual é a expectativa do mundo espiritual em relação à pátria do cruzeiro. Esse título pode até nos levar a pensar que o destino do Brasil é ter uma predominância sobre outros povos, já que ele é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas não é no sentido de prestígio político, econômico, financeiro. O Brasil é o coração do mundo. Essa é a sua primordial riqueza. É o tesouro que todos nós temos fartamente, além das farturas que a natureza já nos deu nessa terra. E aí nós podemos nos perguntar como conciliar esse predomínio político e econômico com o Evangelho. Será que alguma nação do mundo já conseguiu isso? Qual foi a nação dominadora que já se ergueu sem espoliação, sem violência? Infelizmente, até hoje o domínio no mundo foi feito à base de sangue, de dor alheia. Então não é nesse sentido o predomínio do Brasil, embora seja um país muito rico, materialmente falando. No último quartel, no final do século XIV, Jesus fez uma das visitas periódicas que ele faz à Terra para verificar como é que andava o desenvolvimento do seu evangelho no coração dos homens. E vejamos bem que é no coração, não nos templos, nas igrejas. Jesus estava preocupado com o desenvolvimento do seu evangelho no coração dos homens. Aquela época era o final das cruzadas, aquelas guerras terríveis, sangrentas,
inexplicáveis, utilizando o nome de Jesus para levar a dor e a morte a tantos irmãos. Jesus fica extremamente decepcionado com o que ele encontra, dizendo: eu recomendei que eles se amassem como irmãos, e o que eu encontro é eles procedendo como Caíns desvairados, aniquilando-se uns aos outros. Um dos seus grandes mensageiros que o acompanhava, Eliú, escuta do mestre que só o sofrimento poderia corrigir essas criaturas. E Eliú então sugere que, já que aqueles povos do velho mundo haviam se comprometido tanto voluntariamente com a dor, com o sofrimento, que Jesus poderia instalar a sua doutrina de amor nos continentes novos, onde almas jovens e simples aguardavam a semente de uma vida nova. A época das cruzadas foi realmente uma época de trevas para o planeta Terra. E Jesus então pergunta a Eliú, seu mensageiro, onde fica essas terras novas? Em qual recanto planetário elas se encontram? Obviamente que Jesus sabia a resposta, porque Jesus participou, coordenou a formação do planeta Terra. É lógico que ele sabia, mas é uma pergunta para que a gente pense, uma pergunta mais dirigida a Eliú do que a ele próprio. E Eliú disse que aquelas terras ficavam mais para o sul, para o hemisfério sul. E aí, Jesus, com a sua comitiva, com a sua caravana, aqui chega, nas terras que mais tarde seriam o Brasil. Jesus abençoa, ergue as mãos para o alto, abençoando essas terras e pede ao Pai que também abençoe esses novos continentes, para onde ele iria transplantar a árvore do seu evangelho. Essas terras novas, naturalmente, eram desconhecidas do velho mundo. Então, como fazer? Jesus se dirige a Eliú, este seu assessor, e diz que ele iria reencarnar no meio do povo português, com o objetivo de desenvolver a navegação para que aquelas distâncias que separavam o velho do novo mundo fossem transpostas e estas terras pudessem ser descobertas pelo povo europeu. E ele diz: tu, Eliú, instituirás um roteiro de coragem para que sejam transpostas as imensidades desses oceanos perigosos que separam o velho do novo mundo. Aqui, sob a luz misericordiosa das estrelas em luz, ficará localizado o coração do mundo. Conforme a determinação de Jesus, Eliú reencarna em Portugal como Henrique de Sagres, conhecido também como Infante de Sagres. Ele fundou a Escola de Navegação de Sagres, que veio desenvolver no povo português e no mundo inteiro um sentimento novo de amor ao desconhecido, dando um imenso impulso à navegação e dando início à era das explorações, das expedições. Claro que essa escola de navegação não foi uma escola no sentido tradicional, com carteiras, aulas, quadro negro. Era um centro de estudos onde ele reunia os mais destacados trabalhadores desta natureza. Ali eles desenvolviam instrumentos, elaboravam mapas, construíam embarcações. Dessa escola saíram os melhores navegadores do povo português. Eliú, cumprindo essa sua missão, desencarnou, retornou ao plano espiritual, mas continuou trabalhando nas falanges de Jesus para continuar aquele trabalho dos descobrimentos. Na época, havia um grande sonho no mundo antigo com os tesouros das Índias. E ele aproveita esse sonho que havia em toda a população para estimular mais essa ânsia de descobrir, de desvendar novos continentes, novas terras. Uma das expedições, que nós sabemos também, foi a de Cabral. Mas o que este livro nos proporciona saber é algo mais do que vemos nos livros. Sabemos que Cabral já tinha notícias destas terras que ficavam mais ao sul.
as noites de Cabral foram povoadas de sonhos intuitivos. Todos os componentes mediúnicos que haviam a bordo das embarcações foram aproveitados para serem intuídos. Humberto de Campos nos diz que, insensivelmente, as caravelas cedem ao impulso de uma orientação imperceptível. Nós descobrimos, então, que não foram calmarias que acabaram trazendo casualmente essas embarcações para cá, foram as orientações do plano espiritual. Os caminhos das Índias foram abandonados e, em breve, Cabral e sua gente aqui chegava, sendo recebidos pelos indígenas que aqui já habitavam com muita amizade, com muito carinho, como irmãos que já se conhecessem. O Brasil, então, está descoberto, as novas terras, o novo continente. No céu, no plano espiritual, aquele acontecimento foi celebrado com contentamento indescritível em todos os corações que já estavam abençoando aquela terra para onde Jesus transplantara a árvore do seu amor. Mas Eliu, muito preocupado, abre seu coração com o mestre, dizendo que tinha grande medo das outras nações que podiam destruir todas as esperanças depositadas naquelas terras. E aí Jesus diz: Eliu, na região do Cruzeiro, as injunções políticas terão atividades secundárias, porque acima de todas as coisas, em seu solo estará o sinal da fraternidade universal, unindo todos os espíritos. Sobre a sua extensão pairarão constantemente minha assistência e a mão de Deus com infinita misericórdia. As potências da terra esbarrarão sempre nas suas claridades e nas suas realizações. Antes de estar ligada ao coração dos homens, é ao meu que esta terra se encontra ligada eternamente. E aí, meus irmãos, foi desta forma, foi por este motivo que aquele minúsculo Portugal, que mal dá para vermos ali no mapa, através de 3 séculos conseguiu conservar contra vários países uma pátria com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e 8.000 quilômetros de costa marítima. Nunca houve um exemplo desse em toda a história do mundo. É porque Jesus não podia permitir que o coração do mundo se fragmentasse. Ele precisava permanecer íntegro. E no céu continuava-se comemorando então este advento da pátria do Evangelho. Mais uma vez, Jesus se aproxima, sorrindo, no meio daquela assembleia, trazendo em suas mãos um estandarte branco, uma bandeira branca, tão resplandecente, tão luminosa, que parecia ter ali um pedaço da sua própria alma. E ele se dirige a um de seus grandes mensageiros, um de seus grandes colaboradores, que é o nosso homenageado de hoje, Ismael. E Jesus diz a ele que dali em diante ele seria o zelador desta terra do Cruzeiro, que ele iria recebê-la, deveria recebê-la nos braços como Jesus havia recebido do Pai, que ele deveria reunir as incansáveis falanges do infinito e para iniciar desde aquele momento a construção da pátria do Evangelho. Jesus entrega a ele aquela bandeira branca e diz que ele deveria escrever nela aquilo que ele considerasse o seu lema, que serviria dali em diante em todos os seus trabalhos. Jesus diz que estaria com ele em todos os momentos, que ele abriria portas novas para a humanidade no caminho novo com a revivescência do Evangelho. Ismael, muito emocionado, banhado em lágrimas, não conseguia nem ter palavras à altura daquela emoção, daquela honra que ele recebia de Jesus. Mas ele escreve naquela bandeira o seu lema: Deus, Cristo e caridade. Lema esse que certamente todos nós já conhecemos. E naquele momento, a frota de Cabral abandonava as águas de Porto Seguro, deixando ali 2 dos 20 degredados que trazia de Portugal. Porque era naquela época uma prática muito comum
aqueles considerados criminosos graves eram condenados ao desterro, ao exílio, eram desterrados em outros países, outras terras. Mas os indígenas, tão amorosos, tão amigos, recebem aqueles degredados com muito carinho, como se fossem irmãos queridos. Mas um desses degredados, chamado Afonso Ribeiro, extremamente desesperado com aquela situação, porque ele na verdade era inocente, havia sido preso, condenado, julgado por um crime que ele não havia cometido e estava sendo degradado naquela terra tão distante, tão desconhecida, tão desprovida de tudo, sem ter cometido crime algum. Saudoso da sua pátria, dos entes queridos, ele constrói uma pequena jangada muito precária e se lança ao mar tentando alcançar as caravelas de Cabral, coisa que ele obviamente não conseguiu. Ele extremamente desesperado, os olhos já inchados, já quase não enxergava mais de tanto chorar, ele pede a Jesus então que lhe leve à morte, porque ele não aguentava tamanhas saudades, tamanhos sofrimentos. Mas naquele momento, aquele pobre exilado sente uma esperança nova nascer no fundo da sua alma sofredora. Como por um delicado milagre, a sua jangada foi regressando para a praia, apesar das ondas fortes e da correnteza que queriam levá-lo para alto mar. Meus irmãos, ali havia tido a mão de Ismael, realizando o primeiro feito dele nessas terras, trazendo um náufrago inocente para a base dessa sociedade fraterna que deveria surgir de acordo com as determinações de Jesus. Primeiro vieram os índios, que eram os simples de coração, depois os degredados, os sedentos de justiça, depois os escravos, humildes e aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo que deveria ser manso e fraterno. Mas, para frente, caminhando um pouco mais, as caravelas continuavam seu movimento para essas terras, trazendo sempre degredados, mas também aventureiros, que vinham atendendo um apelo inexplicável, não sabiam dizer porquê, mas tinham interesse de vir para cá. Já eram as influências de Ismael e suas caravanas para trazer estes que vinham como batedores, preparando os caminhos para os trabalhadores que chegariam mais tarde. E Ismael chama alguns trabalhadores e lhes diz: irmãos, todo um campo de trabalhos se desdobra às vossas vistas. Precisamos de trabalhadores devotados que não temam a luta e o sacrifício. Alguns de vós ficareis em Portugal e a maioria terá de envergar o São Benito humilde dos missionários. Meus irmãos, São Benito era um traje, uma espécie de saco que se vestia pela cabeça, que aqueles que eram condenados à fogueira da Inquisição deveriam vestir. Então Jesus estava demonstrando o tamanho das lutas que aqueles missionários enfrentariam aqui. Seriam tão grandes que seriam semelhantes à fogueira da Inquisição. Em Portugal, pregareis a verdade e o desprendimento das riquezas terrestres, e trabalhareis sob a minha direção nas florestas imensas de Santa Cruz, arrebanhando almas para o único pastor. Vossa ação será um testemunho legítimo de renúncia a todos os bens materiais e uma consoladora pobreza. Temos como exemplo, então, de alguns desses espíritos santificados que se ofereceram como voluntários, temos o exemplo de José de Anchieta, que foi o apóstolo do Brasil, que enfrentou tantos sacrifícios, lutas, dando tantos testemunhos de amor a esta pátria, com isso burilando cada vez mais sua alma, vindo a reencarnar mais tarde também no Brasil, como Fabiano de Cristo, cujas histórias de amor
e de bondade tão bem conhecemos. Podemos citar também o Padre Manuel da Nóbrega, que também dedicou 21 anos de sua existência aqui, nestas terras tão ásperas, tão árduas. Sabemos ter sido essa uma das encarnações do nosso querido benfeitor Emmanuel. Então aí nós vemos o tamanho, a grandiosidade dos espíritos que vieram colaborar com Ismael nesta grande obra. O tempo passa e, infelizmente, apesar de todo o empenho da espiritualidade amiga, os homens, com seus defeitos, com suas más tendências, acabam cometendo atos que não estavam de acordo com o planejamento de Jesus. Teve início a escravidão no nosso país. Ismael vai mais uma vez se aconselhar com o mestre, mas apesar de estar naquele esplendor das esferas do Cristo, ele não conseguia se sentir feliz, trazia o coração extremamente amargurado, porque aquela civilização que estava se iniciando com tantos cuidados, com tantos desvelos, estava sendo contaminada pela escravidão. Os donatários começaram aquele triste comércio de nossos irmãos, tratando-os como se fossem animais bravios e selvagens. Ismael, porém, não conseguiu continuar. Soluços divinos lhe rebentaram do peito opresso, evocando tão amargas lembranças. Ismael, meus irmãos, é um espírito altamente evoluído. Já passou por enormes vicissitudes e mesmo assim não conseguiu conter o seu sofrimento. Chorava, tamanha amargura que ia no seu coração, vendo o desvario dos homens. Mas Jesus abraça Ismael e ele diz que havia determinado que essa terra fosse povoada de raças humildes, buscando a cooperação dos povos africanos, não sua escravidão. Por isso que ele havia aproximado Portugal destas raças, porque Portugal até então ainda era um país constituído por pessoas nobres e trabalhadoras. Mas, com essas conquistas fáceis, havia se transformado num povo ocioso, caminhando para os vícios. Como todos têm o livre-arbítrio, eles teriam a liberdade de humilhar seus irmãos, mas também viriam a sofrer igualmente o mesmo martírio no futuro, quando seriam também vendidos, flagelados. Estudiosos, pesquisadores, tentando descobrir a causa de 3 longos séculos de cativeiro no Brasil, associam isso ao fator econômico. Mas temos a ação espiritual, que até hoje não foi levada em conta. Atendendo aos desígnios de Jesus, Ismael vai às regiões inferiores próximas da terra, onde se agrupavam espíritos rebeldes, sofredores, renitentes no mal. Lá encontravam-se antigos batalhadores das cruzadas, encontravam-se padres inquisidores, antigos senhores feudais da Idade Média, espíritos rebeldes, obstinados. Ismael diz a eles que Jesus oferecia uma oportunidade de redenção, mas que para isso eles teriam que enfrentar provas extremamente ásperas, mas que conseguiriam através delas a sua expiação tão necessária. Essas entidades, envolvidas pela ciência, mas pobres de humildade e de amor, ouviram os apelos de Ismael e vieram construir as bases da terra do cruzeiro. Foram elas que abriram os caminhos da terra virgem, sustentando nos ombros feridos o peso de todos os trabalhos. Nesse filão de claridades interiores, buscaram as pérolas da humildade e do sentimento com que se apresentaram mais tarde a Jesus. Então nós vemos com isso que foi o fator econômico, foi um efeito e não causa da persistência da escravidão no Brasil. A causa fundamental foi a necessidade que tinham todos esses espíritos de se quitar com a lei divina através do processo reencarnatório, para poderem migrar dessas regiões inferiores, próximas da terra, na qual eles voluntariamente tinham se colocado. Na formação da pátria do Evangelho,
o homem alterara os fatores dispostos por Jesus. Mas Jesus sustentou o coração oprimido dos negros. Através das linhas tortas dos homens, Jesus mesmo assim realizou seus objetivos. Sobre os ombros flagelados dos negros carregaram-se quase todos os elementos materiais para a construção física do Brasil. E dos seus corações nasceram lições de humildade, de bondade, que serviram como uma vacina, imunizando o povo brasileiro contra aqueles sentimentos tão destrutivos que outras nações já possuíam. Os anos vão se passando e a próxima etapa deste planejamento seria penetrar cada vez mais o coração destas terras, para descobrir novas possibilidades, novas oportunidades, novas riquezas, para intensificar a colonização. Algumas almas que já haviam dado provas do seu heroísmo na construção da pátria do Evangelho, tornaram a reencarnar como bandeirantes e rasgaram as imensidades do Brasil, fixando nossas fronteiras, desbravando essas terras. Ismael diz a eles: muitos de vós conhecereis a penúria e o sofrimento. Sacrificareis a fortuna e os afetos mais santos da família para construirdes as bases do porvir com as lágrimas dos vossos martírios. Vossa tarefa será rasgar as selvas remotas, patenteando o ouro depositado na terra generosa. Este ouro, essas riquezas que deveriam ser descobertas, não eram para atiçar a cobiça dos homens, mas para proporcionar elementos materiais para o desenvolvimento dessa nação. Mas o homem ambicioso, como sempre, no Brasil, percorreu mais de 2 séculos nestas estradas, nesses sertões, passando angústias, sofrimentos, na ânsia de riquezas, mas mesmo assim, eles foram úteis à obra de Jesus. Passando mais um pouco tempo, meus irmãos, Ismael e suas falanges, sempre colaborando, sustentando, direcionando todos esses acontecimentos, chegamos à época da Inconfidência Mineira. Minas prosperava, era o maior centro de riqueza da colônia, mas era muito sobrecarregada com tributos cobrados pela corte. Apesar de ser a capitania mais rica da colônia, era a que mais apresentava quadro de miséria, porque o povo era esmagado por tantos impostos. Então, uma pequena comunidade de intelectuais começou a se reunir para tentar tomar as rédeas dos destinos dessa nação. E foi a nossa conhecida Inconfidência Mineira. Eles idealizaram a república, organizaram seus símbolos, multiplicaram essas ideias de amor à liberdade, mas foram também, em certos aspectos, muito inocentes, não tiveram as precauções necessárias, foram traídos, foram entregues à corte, foram todos julgados, presos, julgados, condenados. Todos foram condenados ao exílio, com exceção de Tiradentes, que deveria ser enforcado e esquartejado. Esse mártir da Inconfidência foi realmente um grande herói para nós. Todos os seus companheiros o abandonaram, mas ele mesmo assim se sente feliz por não terem os outros sofrido o mesmo martírio que estava designado a ele. Tiradentes entrega o espírito a Deus e Ismael, que estava ao seu lado, lhe diz: irmão querido, resgatas hoje os delitos cruéis que cometeste quando te ocupaste do nefando mistério de inquisidor nos tempos passados. Redimiste o teu passado criminoso com teu sacrifício pela pátria do Evangelho de Jesus. Passarás a ser um símbolo para a posteridade, com seu heroísmo resignado. Se o Brasil se aproxima de sua maioridade como nação, será o próprio Portugal quem virá trazer todos os elementos de sua emancipação política, sem revoluções feitas à custa de sangue fraterno, que multiplicam os órfãos e deixam viúvas na face da terra. Ismael sempre trabalhando conforme as determinações de Jesus,
sem lutas fratricidas, sem derramamento de sangue, todos os acontecimentos verificando-se dentro do possível de uma forma pacífica, minimizando os atos de violência. E um clarão se abre no espaço, a passagem de gloriosas entidades que vieram acompanhar o espírito iluminado do mártir, que não chegou a contemplar aquele espetáculo terrível do seu esquartejamento. E conforme as profecias de Ismael, dali a alguns anos, foi realmente Portugal que veio trazer, com a chegada da família real, com a chegada de Dom João VI, os elementos necessários à emancipação do país. Ismael agora tinha também Tiradentes colaborando com os seus trabalhos. Então todas as possibilidades foram aproveitadas para desenvolver esta terra. Dom João VI, que era um príncipe tão generoso, tão bondoso, debaixo dessas influências de Ismael, encheu o Rio de Janeiro de obras notáveis. Fundou a Escola de Medicina, o Real Teatro, Banco do Brasil, Escolas de Belas Artes, a Academia de Marinha, o Conselho Militar, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico, iniciou-se a vida da imprensa. Todos esses acontecimentos se davam a comando de Ismael, que agia através de seus colaboradores. Mas Dom João, apesar de tão bondoso e tão generoso, como ser humano que é, também com seus defeitos, com suas falhas, permitiu que se instalasse em torno da corte toda uma sociedade de parasitas, de inúteis, dando início a situações que vemos perpetuadas até hoje. Mas apesar de tudo isso, foram inegáveis os auxílios que Portugal veio trazer ao Brasil, porque foi próprio Portugal, conforme Ismael disse, que trouxe ao Brasil os elementos necessários para que ele se emancipasse quando chegasse o momento adequado. Passado alguns anos, Dom João teve que retornar a Portugal, deixou em seu lugar seu filho Dom Pedro I, que também foi imediatamente assistido, inspirado por Ismael e suas cortes. Dom Pedro não era a figura necessária para aquele fato que iria se dar, mas como era ele que encarnava a autoridade naquele momento, teve que ser aproveitado da mesma forma. Os emissários de Ismael distribuem sentimentos de paz, de amor à liberdade, de uma forma harmoniosa. Como as cortes de Portugal determinavam que Dom Pedro também voltasse para lá, Ismael começa a intuí-lo para começar a emancipação da pátria. Ele diz a Tiradentes que deveria acompanhar Dom Pedro na viagem que ele estava fazendo de retorno ao Rio de Janeiro. Dom Pedro, naquele momento, recebe um correio com novas determinações de Portugal e, sem que ninguém esperasse, ele de repente solta seu famoso grito de independência ou morte. Mas o que ele não suspeitava era de que ele estava sendo um dócil instrumento nas mãos de um emissário que estava zelando pela grandeza da pátria. Estava sendo um instrumento inspirado por Tiradentes, inspirado, por sua vez, por Ismael. E nesse dia, 7 de setembro, passou à memória nacional como um dia tão importante, apesar de, na verdade, os historiadores considerarem a emancipação do Brasil realizada em data anterior. Esta data ficou marcada na coletividade brasileira por ter tido esse ascendente espiritual tão grandioso. E consolidada essa independência, todos os corações cheios de esperança, de alegria, mas havia também um período de incerteza, de turbulências. Ismael vai recorrer a Jesus para se aconselhar com ele como fazer para gerenciar tantas dissidências que ainda haviam, tantas pontas soltas nestas terras. Jesus então considera que seria necessário chamar para polarizar no Brasil um centro de exemplos e virtudes para modelo geral de todos. E quem Jesus resolve conclamar então?
Longinos. Longinos foi aquele soldado que perfurou Jesus na cruz com sua lança. Seria essa a pessoa adequada para servir de modelo de virtudes para essa nação que seria a pátria do Evangelho? Sim, meus irmãos, porque ele já havia percorrido todas as etapas necessárias para se reabilitar diante da lei divina. Jesus diz a ele que havia inspirado Ismael e todas as suas falanges para conseguir organizar, mas que era necessário agora alguém que pudesse centralizar tudo aquilo, pudesse tomar as rédeas daquela nação nas mãos com humildade e com amor. E ele pergunta a Longinos se o seu coração estava com a fortaleza necessária para cumprir uma grande missão na pátria do Evangelho. Longinos responde: Senhor, bem conheceis o meu propósito de aprender as vossas lições e de servir a vossa causa na face triste da terra. Muitas existências de dor tenho voluntariamente experimentado para gravar no meu íntimo a compreensão do vosso amor infinito, que não pude compreender aos pés da cruz, em razão dos espinhos da vaidade e da impenitência, que sufocavam naquele tempo a minha alma. Assim, é com indizível alegria que receberei vossa incumbência para trabalhar na terra generosa, onde se encontra a árvore da tua misericórdia. Jesus, então, diz a ele: a tua tarefa será daquelas que requerem o máximo de renúncias e de devotamentos. Serás o imperador do Brasil, até que ele atinja sua maioridade como nação. Ao final, não deves esperar a gratidão. Serás alijado da tua posição por aqueles mesmos a quem proporcionares os elementos de cultura e liberdade. As mãos aduladoras, que procurarem a proteção das tuas, assinarão o decreto de tua expulsão do solo abençoado, onde semearás o respeito e a honra, o amor e o dever, com as lágrimas de teus sacrifícios. Se observares as minhas recomendações, não cairá uma gota de sangue no instante amargo em que experimentares o coração igualmente trespassado pelo gládio, pela espada da ingratidão. Assim como ele havia trespassado o coração de Jesus, ele experimentaria o seu, trespassado pela ingratidão do povo, pelo qual ele tanto se dedicaria. Então Longinos se preparou para voltar à terra, assumindo a personalidade que tão bem conhecemos de Dom Pedro II. Seu pai, Dom Pedro I, de herói nacional quando proclamou a independência do Brasil, em poucos anos passou a figura indesejada pelo povo que se encontrava insatisfeito com o seu modo de reinar. Pressionado por forças antagônicas de tantos lados, ele não se sentia, não conseguia descobrir o que fazer. Ele se retira então a seu gabinete para meditar no meio da noite. Ismael vai até ele, como sempre, e o inspira para que ele encontrasse a solução para aquele grande problema. E ele então decide abdicar em favor de seu filho, Dom Pedro II, que na época contava apenas 5 anos de idade, mas que veio a ser o grande imperador do Brasil, o imperador mais republicano que já existiu. Dom Pedro caracterizou seu reinado por daquelas qualidades que ele já havia adquirido, de sobriedade, de honra, de amor, de seriedade. Durante todo o seu reinado, ninguém foi deportado, ninguém foi processado por motivos políticos, nenhuma restrição se impôs à liberdade de imprensa, embora a imprensa o atacasse duramente. Ele tinha um grande senso de moral, de respeito à opinião pública, tanto que ele se guiava mais pelos jornais do que pela opinião de seus ministros para reinar, porque ele queria ouvir a opinião do povo realmente. Durante todo o seu largo reinado, esse largo período de paz, Ismael pôde aproveitar bastante para trabalhar com suas falanges, para preparar as bases da república que não deveria tardar a se instalar. Assembleias
sempre acontecem nos céus com os missionários de Jesus. E mais uma delas acontecia quando foi designado um dos grandes emissários de Jesus também para vir à terra, para trazer novamente as claridades do Evangelho, para trazer o Consolador prometido. E assim que nós temos o nosso querido Kardec retornando à Terra, trazendo para nós a doutrina espírita, nesse mesmo período do reinado de Dom Pedro II. Ismael reúne mais uma vez os seus colaboradores para falar com eles a respeito deste grande acontecimento. Irmãos, o século atual vai ser assinalado pelo advento do Consolador à face da terra. Nestes 100 anos se efetuarão os grandes movimentos preparatórios dos outros 100 anos que hão de vir. As rajadas de morticínio e de dor avassalarão a humanidade no próximo século. Ele estava se referindo à Primeira e à Segunda Guerras Mundiais. É necessário preparemos o terreno para sua estabilidade moral neste instante de amarguras. A civilização armada terá de perecer, para que os homens se amem como irmãos. Concentremos agora os nossos esforços na terra do Evangelho, onde alguns de nossos auxiliares já se encontram, esperando o nosso toque de reunir, para cultivar as sementes que frutificarão mais tarde. Os emissários, colaboradores do advento do Consolador, já se encontravam na terra do Brasil, esperando o toque de Ismael para começarem a se reunir, a semear, para colhermos os frutos depois. E ele mais uma vez se dirige a um de seus discípulos. Ismael era discípulo de Jesus, mas ele, por sua vez, tinha também seu grande discípulo e diz a ele que ele deveria descer as lutas terrestres com o objetivo de concentrar nossas energias no país do cruzeiro. Reunirás os elementos dispersos, a fim de que possamos criar o nosso núcleo de atividades espirituais. Com perseverança e humildade, com a plena observância dos códigos de Jesus e com a nossa assistência espiritual, superarás todos os obstáculos da luta, que não será pequena. E aí escuta-se, de repente, a voz do próprio Jesus dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Aquele discípulo, grandemente emocionado, também sem conseguir encontrar palavras para traduzir sua emoção, aceita a missão e vem à terra como nosso querido Bezerra de Menezes. O tempo continua passando, Ismael e suas falanges continuam inspirando todos os acontecimentos da pátria para preparar o movimento de proclamação da República e também o movimento abolicionista. E nessas suas falanges já encontravam-se na terra alguns participantes: Castro Alves, Luiz Gama, Rio Branco, José do Patrocínio. A própria princesa Isabel já tinha vindo ao mundo com sua tarefa definida. Nessa tarefa, nesse acontecimento da abolição. E Ismael, com suas falanges, continua inspirando a todos para estimular cada vez mais nos corações esses sentimentos de fraternidade, de amor e de bondade, para que a abolição se desse também sem lutas, sem derramamento de sangue, sem lutas tão desnecessárias. Ismael mais uma vez se aconselha com Jesus e dessa vez ele recebe carta branca. Chegou o momento de se declarar a abolição. E foi nesse momento que a princesa Isabel, cercada por uma enorme assembleia de entidades altamente evoluídas, e mais junto dela ainda, o próprio Ismael, assina a famosa Lei Áurea. Foi sentindo intuitivamente essa presença espiritual de Ismael que José do Patrocínio se ajoelhou aos pés da princesa naquele momento tão grandioso. E depois desse fato, as falanges de Ismael iriam trabalhar ainda para que se desse o último acontecimento da nossa história, que iria se dar com o seu amparo direto. Não que eles fossem abandonar o povo brasileiro,
mas esse amparo tão direto, praticamente levando no colo, seria o último acontecimento. Seria a proclamação da República, que deveria se fazer sem derramamento de sangue, como todos os grandes acontecimentos do desenvolvimento do Brasil. Doravante, o Brasil político será entregue à sua responsabilidade própria. Então, meus irmãos, desde que o Brasil foi proclamado República, temos sobre nossa própria responsabilidade os seus acontecimentos, da nossa política, dos nossos destinos. Deodoro da Fonseca proclama a República. A família imperial é deportada do Brasil, mas Dom Pedro, mostrando aquela sua grandiosidade espiritual, rejeita todas as sugestões que foram feitas de reação, rejeita qualquer tentativa de lutas, porque não permitiria que se derramasse sangue brasileiro nesse acontecimento. Ele preparou rapidamente a sua partida com a família imperial, seguindo as determinações daquele governo que se implantava. Seu coração, como Jesus dissera, foi realmente traspassado pela espada da ingratidão, mas ele soube suportar seus martírios inenarráveis, padecendo de saudades, o tormento da saudade da pátria que ele tanto amava no exílio na Europa. Mas o tempo continuou passando e a República trouxe acontecimentos novos. O movimento espírita já se fazia bastante presente no país depois da chegada do Consolador. Até mesmo antes do advento do Consolador, já havia um movimento espiritualista no Brasil. Mas o novo Código Penal nos dizia o seguinte, o Código Penal de 1890, no artigo 157, praticar o espiritismo, a magia e seus sortilégios, usar de talismãs e cartomancias para despertar sentimentos de ódio ou de amor, inculcar cura de moléstias curáveis ou incuráveis, enfim, para fascinar e subjugar a credulidade pública. Está grafado de acordo com a ortografia da época. Era um crime punível com prisão celular, prisão em penitenciária, por 1 a 6 meses e multa de 100 mil a 500 mil réis. E o que Ismael faria então? Jesus disse a ele que agora os esforços deveriam ser concentrados na unificação dos discípulos encarnados para enfrentar essas dissensões e essas dificuldades. Ele deveria procurar entre todas as células, todas as agremiações, aquela que pudesse reunir todos os grupamentos e colocar ali a sua célula. A caridade pura deveria ser a âncora de sua obra. E Ismael encontrou a Federação Espírita Brasileira, ali à esquerda, a sua primeira localização, e do lado direito a atual em Brasília, primeiro no Rio de Janeiro e a atual em Brasília. Bezerra de Menezes, intuído por Ismael, conseguiu fazer essa grande obra de unificar todos os espíritas. Ele conseguiu realmente assumir o posto de direção dos trabalhos de Ismael no Brasil. Mas a gente tem que considerar que um trabalho desse porte, tão sublime, naturalmente não se desenvolve sem os ataques das forças reacionárias do mundo invisível. E como a Terra não é um paraíso e nem os homens são anjos, essas entidades perturbadoras se aproveitam daqueles que se colocam à disposição para fomentar a discórdia, o individualismo, as discussões estéreis, desunindo os trabalhadores que deveriam, acima de tudo, estar unidos nessa tarefa de educação dos espíritos, dentro do amor e da humildade. Humberto de Campos faz um apelo, ele dá um puxão de orelha nos espíritas neste livro, quando ele diz que é para essa grande obra de unificação que todos os emissários do plano espiritual trabalham, e que os discípulos encarnados, bem que poderiam atenuar o vigor das dissensões esterilizadoras, das discussões inúteis, para se unirem nessa tarefa impessoal
e comum para apressar essa marcha redentora. Nas fileiras espíritas, a desunião é o grande inimigo. Então, meus irmãos, sejamos espíritas ou não, sabemos que temos este grande emissário de Jesus trabalhando por nós desde o início da formação da nossa pátria. Estejamos unidos, fazendo a nossa parte, porque os emissários do plano espiritual tanto trabalharam para que esse povo se formasse de acordo com os desígnios de Jesus, um povo humilde, fraterno, manso, que exemplificasse as lições do Evangelho de Jesus. E nós, dentro da Casa Espírita, procedamos da mesma maneira também, para que Ismael, com seu grande trabalho, esteja presente entre todos nós, nos trazendo mais uma vez as mensagens de Jesus. Muito obrigada a todos e boa noite.